Fala galera! Esse é o canal Resenha de Pai para Filho. Bem-vindos. Vamos para mais um vídeo para a gente falar bastante do nosso Mengão, nação. Falar da semana. Vamos resenhar a respeito do que aconteceu aí. Tivemos uma pausa aí essa semana, que deu uma data FIFA. Voltamos com tudo aí, né, pai? Isso. Depois da data FIFA, tivemos os dois jogos. A gente vai falar bastante deles. Mas para começar, primeiro eu vou pedir para vocês o like, legal, para ajudar a gente. Compartilha, curta, ativa o sininho. Isso, ativa o sininho aí, galera, para que vocês recebam as notificações quando nós postarmos novos vídeos, né? E vamos discutir bastante. Eu quero contar com a participação de vocês também, para que cada vez mais a gente vá divulgando o nosso trabalho aqui, esse bate-papo, né? Essa coisa que a gente ama fazer, que é resenhar sobre futebol, tá bom, galera? Vamos começar já, filho, falando um pouco das notícias aí, das últimas notícias do mercado da bola, né? Mundial aí, O que tem de novidade aí pra gente? Então, eu sou o Filho, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um rápido giro aí, então, né, falar sobre as notícias, as principais notícias que rolaram aí no mercado durante essas 2 semanas aí, mais ou menos, que a gente fez o último vídeo. O mercado árabe aí acertou com mais alguns jogadores renomados aí do futebol europeu. Foi lá no Chelsea, fez uma limpa, saiu goleiro, saiu ponta, saiu atacante. Tinha muita gente. O novo bilionário do Chelsea aí fez uma limpa lá. E fez um bom dinheiro no caixa também, né? A principal notícia hoje aí, Gundogan acertou com o Barcelona. Real Madrid investindo nos jovens talentos, no seu celeiro jovem, que é um time conhecido por fazer isso, né? A longo prazo, Bellingham. Aí a joia inglesa saiu do Borussia Dortmund por uma boa quantia aí, valoroso, o menino Bellingham foi para o Real Madrid. O Liverpool também se reforçou, não vai disputar grandes campeonatos europeus, né? Vai ficar no sub ali na Europa League ano que vem. Acertou aí com o McAllister, campeão argentino. Com isso, né, o time que ele jogava, o Brighton, contratou um conhecido aqui do futebol brasileiro, João Pedro, vai lá substituir ele. Ex-Fluminense. Ex-Fluminense, vai dar um dinheirinho pro caixa do Fluminense. Isso é bom, sempre bom. Busquets está arrumando aí para MLS, o Vai efeito jogar com o Messi, Messi. efeito Messi já começando aí na liga. Precisa urgentemente o Inter Miami lá se renovar, porque o retrospecto aí é só de derrotas, o time aí tá à beira aí de não se classificar lá para aquelas fases que a MLS tem, que é o futebol é bem confuso, o campeonato bem confuso, né, as tabelas. Vindo aqui para o Brasil, pai, uma grande contratação que eu achei que é um bom destaque para a gente dar aí. Metade do ano aí o Internacional fez uma ótima contratação de um centroavante, um baita centroavante, Ener Valencia, aí de Copa do Mundo. Muito bom jogador. Um artilheiro nato, né? Desde do futebol que certo, ele jogava né? aqui, né, no futebol sul-americano, foi para lá, jogou no futebol inglês, sempre se destacando, estava no Fenerbahçe aí, que também já não tem mais Jorge Jesus. Companheiro aí de um ex-brasileiro, né, o João Pedro, ítalo brasileiro. Aí Ener Valencia veio pro futebol brasileiro aí. Vai somar muito o Ener Valencia. Acho que agregar ali no elenco do Inter, que tá precisando de atacante, né? Alemão aí tá com rumores que está negociando sua saída. Talvez venha parar até no futebol catarinense. Então, assim, ainda tá... O ataque do Inter tá se renovando aí com o Ener Valencia, uma ótima contratação. Grande contratação do Inter. Por futebol aqui brasileiro também temos o destaque aí do Fluminense, que acertou com o Diogo Barbosa, né, o lateral já rodado do futebol, novo ainda, mas é bem rodado, Cruzeiro, Palmeiras, né, ex-Cruzeiro e Palmeiras. É aquele jogador bom para compor o elenco. Mas ele vai entrar hoje como um gás, porque o Marcelo, né, pai, veio aí, questões físicas está se tratando. Alexander, infelizmente, teve uma notícia aí que vai provavelmente ficar fora, pode correr o risco de ficar fora da temporada, tem uma lesão bem grave. Ele estava em transição e teve um problema, né? Constou ali mais um problema. No futebol carioca aí temos o Botafogo fazendo uma ótima campanha, e com essa ótima campanha os olhares também do futebol mundial começam a crescer aí nas negociações. O meio-campo Eduardo, que para mim foi uma grande surpresa, o Eduardo estava no futebol árabe, um pouco desconhecido aqui no futebol brasileiro, tá tendo um bom destaque aí nesse time do Botafogo, que está surpreendendo a todos aí, até os torcedores, né, acredito eu, estão bem surpresos com o Botafogo lá na frente. Mas aí, com a liderança de Luiz Castro, né, Tiquinho, Luiz Castro esse que tem uma proposta do Al-Nassr, o Al-Nassr aí a pedido do Robozão, o Luiz Castro é bem visto lá, e o Eduardo pro futebol, voltar lá pro futebol também das Arábias, né? Só que a multa dele é bem alta, o Botafogo seria bem recompensado, porém, perderia uma grande peça do seu elenco, né?
Botafogo esse, junto com o Vasco, tem interesse em outro centroavante para compor elenco e ajudar o elenco, né, ainda mais. O Vasco seria para suprir a necessidade de gol e o Botafogo para compor, né, porque o Tiquinho só, né, só se tivesse uma lesão aí para ele sair. Não queremos lesão, né, que tá falando, não. Mas assim, Guilherme Paiva, paraguaio, que hoje joga no Olímpia, é um destaque, é um novo, um centroavante jovem, vem com especulações desses dois times. Vamos esperar aí, aguardar as próximas semanas das janelas para ver o que se concretiza, né? Falando um pouco de Vasco, pai, o Vasco ele tá aí acertado, já palavrado com o Gary Medel, chileno, joga tanto como volante como zagueiro. Medel é aquele da contusão do Neymar? Não, esse não. Medel? Esse Medel ele se meteu numa briga, se não me engano, na Copa do América com o México, lá na Copa América, que teve uma rápida confusão e o Medel sempre tá bem envolvido. Ele gosta de uma confusãozinha aí, parceiro do Vidal, né? Ele é o capitão aí chileno. Vasco que está interessado em Lanzini, que também foi oferecido para o Flamengo. Lanzini, ex-fluminense, hoje está no West Ham, companheiro de Paquetá, já não está mais, porque o contrato acabou dele. Surge aí com uma boa peça, né, para o Vasco, que está montando, né, tá aí muito mal, tá para cair para a Série B ou não, aí ainda a SAF não está muito certa. Tá aí montando mais ou menos como se fosse um asilo, né, pai? Porque assim, desculpa, né, os jogadores, mas assim, Fernando com 35 anos também é especulado, ex-Porto, tá no Sevilha. O Lianco, né, uma peça jovem, esse é jovem, mas também não tem um histórico muito bom, mas foi rebaixado pelo Southampton, é um zagueiro jovem, tem também propostas da Turquia, do Besiktas, mas também surgiu com uma boa opção aí para o Vasco. É bom que ele já está acostumado com a queda, né? Então se ele vir, já está tudo certo, né? Não vai ser muito diferente. O Vasco tá sondando a possibilidade de trazer o Rogério Ceni para assumir a gestão técnica da equipe, já que o nosso amigo... Como é que é o nome do técnico? O Barbieri? O Barbieri, grande Barbieri. Barbieri, que era auxiliar no Flamengo, né? Ele começou lá com o técnico. Surge várias especulações. Outro nome que foi pautado, pai, porque o Rogério também está pautado no Atlético Paranaense. Isso. Juntamente aí, né? Surge bastante especulações, né? O Ramon Dias, aquele ex-Botafogo que passou rapidamente, só veio para fazer um tratamento cirúrgico. Mas ele teve no Al-Hilal, né? Sim. E é onde a gente passou pela vergonha lá. Não temos boas lembranças do técnico Ramon Dias. Isso. Mas ele estava lá na Arábia, no Al-Hilal. O Al-Hilal acabou que também se desfez de boa parte do time, acertou com o Rubem Dias, outro craque aí, português. Bastante craques, né, indo para o futebol árabe, futebol mais alternativo, em busca aí de uma independência boa financeira, né, porque traz, né, um bom saldo ali no seu banco. Grêmio acertou para mim uma boa contratação também, o paraguaio Iturbe, é um jovem jogador, ele foi uma grande promessa, ele passou pelo futebol da Roma, ele estava no futebol grego, futebol também alternativo. Mas aí eu acho que pro futebol brasileiro aqui, o sul-americano, o Iturbe, ele é muito bom. Ele já foi especulado outros anos no Flamengo, uns 2, 3 anos atrás. O Iturbe também foi especulado, mas acabou não se concretizando. É um paraguaio rápido, um atacante bom de bola. Mas acredito eu que venha para ser também reserva, não venha para assumir a titularidade, pai. Certo. Então aí temos também o interesse aí do Atlético em cima do nosso goleiro, o Atlético Paranaense, nosso adversário aí da Copa do Brasil. Agora voltando aqui mais para o nosso Flamengo, pai, temos aí, né, a especulação do Santos, porque o Bento tá indo talvez aí pro Benfica, as boas atuações, né, pai? Muito bom goleiro, Bento. Uma safra muito boa de goleiros o Atlético deu aí pro futebol brasileiro. Flamengo aí, esse que pode receber ofertas aí pelo Pedro e pelo Matheus França, uma boa quantia aí pelo Matheus França. Há quem diga aí na mídia que são mais ou menos os 147 milhões de reais para tirar o menino Matheus aí do Flamengo. E o Flamengo também já está esperando aí propostas pelo bom futebol do Pedro, né, que ele apresentou. O Pedro está um pouco embaixo, mas ainda pode render bons frutos aí financeiramente para o Flamengo, pai. Sim, sem dúvida. E o Alan? O Alan, né? Deu certo. Deu certo. Finalmente. Fechamos todo esse imbróglio. O que não deu certo foi o De La Cruz, né? Infelizmente ainda não deu certo.
O River deixou ali em stand-by a possibilidade, mas graças a Deus aí acertamos com o Alan. Eu acho uma ótima contratação. Entre os volantes brasileiros, ele é líder em vários aspectos, é um excelente jogador, um jogador que sempre quando estava contra o Flamengo, né, junto do Jair ali, compôs um bom elenco ali do Atlético, uma boa volância ali do futebol. E ele marca muito bem e ele sabe sair com a bola, ele tem um passe muito qualificado, tem habilidade. É uma excelente contratação. Cara que gosta de morder, né, pai? Sem dúvida. E o último, né, pai, só uma especulação rápida, seria o Rodrigo Salazar aí, que tá na mídia de Flamengo, Palmeiras, até o próprio Botafogo. O Rodrigo Salazar, ele também é uruguai. E eu acharia uma boa peça, uma boa opção aí, ele fez toda, mais ou menos, a sua carreira na Alemanha, uma boa opção aí para ser um substituto do Arrasca que tá embaixo, né, pai? Sim. O Arrascaeta ultimamente não tá entregando o bom futebol, né, assim, o seu bom desempenho, uma boa linearidade de futebol que entregou nesses últimos tempos do Flamengo, né? Sem dúvida. Até que a gente pode trazer, né, essa falta de consistência nos últimos jogos, né, pai? Sim, nos nossos últimos jogos realmente... Não foi muito bacana esses últimos jogos aí, o que o pai agrega aí pra nós, pra conversar a visão tática do jogo, pai. Eu achei assim que foi bom com o Grêmio, né, pai? Teve um bom time. Tanto o Grêmio também jogou muito bem, né? Poderia ser, vamos dizer assim, se saísse o Grêmio vitorioso também não seria nada surreal, porque jogou muito bem. O Flamengo contra o Grêmio antes da parada, ele fez uma boa partida. O Grêmio, basta ver a posição do Grêmio no campeonato, tá se acertando, né? E, o Soares faz toda a diferença, ele é muito acima da média, né? Falaram em aposentadoria, mas o velhinho tá dando... eu não sei se ele fica, né? Não, é difícil dizer se ele Acredito fica. Que ele não renove, né, para mais um ano, porque eu acho que ele não aguenta mesmo, mas... Ele tem bastante problema físico, mas ele é muito acima da média tecnicamente e ele sobra aqui no futebol brasileiro, né? Então, o que chama atenção até, se a gente for dar os créditos para ele, porque é um cara que eu acompanho e gosto muito, no blog do Mauro César Pereira, ele coloca o número de finalizações que o Flamengo sofreu nos últimos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Média de 24 finalizações por jogo que o Flamengo sofreu. E nos campeonatos de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, essa média cai para 14. Então, isso pode dar alguns sinais do que está acontecendo no Flamengo, tá? Que é a mobilização pelo jogo grande, né? Porque nada explica o Flamengo fazer um bom jogo com o Grêmio, mas ser um time que muito exposto, né? Que tomou muitos chutes do Grêmio, da metade, vamos ressaltar também, né? Da metade do segundo tempo até o final do segundo tempo, principalmente nesse período ali. Durante o resto do período do jogo, o Grêmio não foi tão perigoso assim, né? Mas nesse espaço de tempo, o Grêmio tomou conta e o Flamengo aproveitou e foi certeiro nos contra-ataques. Isso é uma virtude do time do Sampaoli, que ele cobrava muita contundência, e o Flamengo precisa de poucas finalizações para fazer gol, né? Hoje, em torno de 5 finalizações, o Flamengo guarda uma, né? Então isso é um número bem legal, tá? Bem legal que o Flamengo tá conseguindo fazer poucas finalizações para fazer gol. Mas se tivesse mais finalizações, faria ainda mais gol. Só que tem tomado muito gol. E tem um poder ofensivo bom, né, pai? Pedro e Gabigol, são excelentes atacantes, então essa efetividade tem que se concretizar mais, né? Arriscar mais de fora de área. No Bragantino, nossa, o jogo foi pífio, né? A partida, né, pai? Pífio. O Bragantino estava com 12 desfalques, se eu não me engano, 12 desfalques, sendo que metade ali seria titular. Sim, sem dúvida nenhuma. O zagueiro, tudo, o Léo Ortiz, né, que é um grande destaque deles. E não dá para entender o futebol de você levar 4 de um time, não desqualificando o Bragantino, que está sendo bem treinado, mas não dá para tomar 4, né? O Flamengo não é time. O que aconteceu é que se você tomar 4 e o teu goleiro ser o melhor jogador em campo, alguma coisa está muito errada. Sim. O que aconteceu contra o Bragantino foi mais ou menos uma repetição do que aconteceu no final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo tomou uma goleada do Fluminense, só que ainda pior. Tá? Eu vou dizer que, olha, esse jogo do Flamengo contra o Bragantino foi o pior jogo que eu vi do Flamengo desde 2019.
Foi realmente. Não foi o pior, terrível, um dos. Tá no ranking 3 ali, né? Porque o Flamengo até perdeu outros jogos de 2019 para cá, mas o Flamengo pelo menos competia. E contra o Bragantino. Os jogadores andavam em campo, né, pai? A Arrascaeta, que a gente está comentando agora, nossa, futebol bem abaixo, Davi Luiz, errando tudo e mais um pouco. Tudo bem que no primeiro, se não me engano, no primeiro ou no segundo jogo, foi o gol de cabeça, se não me engano, foi no primeiro, que teve no escanteio. Até eu vi ali um agarrão no zagueiro ali, né? Teve mas o VAR não viu, mas até tudo bem. Só que assim, 4? Vai tomar 4 do time do Bragantino. Tomou 4 e ficou barato, porque o Bragantino meteu um monte de bola na trave, o Matheus Cunha fez um monte de defesa, então podia ter sido 5, 6, O dançarino deles adorou nesse jogo. Foi terrível. E assim, a falta de mobilização, de competição do time do Flamengo contra o Bragantino foi vergonhoso. Foi vergonhoso. E refletiu um pouco, né, pai, no jogo agora do Santos. Sim, né? sim. O que o Sampaoli, eu não acredito que ele treinou o time todo esse tempo, que ficou na parada para a data FIFA, e o time volta no primeiro jogo, todo mundo com uma expectativa de, pô, agora teve tempo para trabalhar. E o time não colocava nada em prática. O Sampaoli pediu, inclusive a reportagem que estava transmitindo, dizia que o Sampaoli pedia para não fazer a ligação direta e chutão, e os jogadores simplesmente ignoravam e continuavam dando chutão. E a bola batia e voltava, e o Bragantino tomando conta. Então, também vou dar o crédito para o Mauro César Pereira. Ontem eu acompanhava a live dele pós-jogo, Flamengo e Santos, e ele comentou na live que o Mauro, além de torcedor, é um bom crítico também. Né? Ele é um bom crítico e é um crítico justo. Tá? E o Mauro comentou que ele tem informações de que existe um descontentamento dos jogadores com o trabalho do Sampaoli, porque o Sampaoli ele quer treinar em 2 períodos. Durante a data FIFA, os jogadores se apresentavam às vezes à tarde, né? E ele queria treinar à noite. E é o que o Flamengo está precisando trabalhar e ganhar principalmente intensidade de marcação, porque se você olhar o que aconteceu, o Flamengo não tomou bola contra o Bragantino. Uma única bola que o Flamengo tomou, que o Thiago Maia tomou no meio de campo, que jogou muito mal, o Thiago Maia, irreconhecível. O Thiago Maia tomou uma bola, o Arrascaeta meteu aquela bola na trave. Mas a falta de comprometimento de alguns jogadores, e aqui eu posso citar nomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson, Pedro, muito mal no comprometimento. Aquela finalização que o Pedro teve, né, pai? Das poucas que teve, aquela finalização pífia do pouco Pedro. Participativo, assim, não mostrou vontade, né? Ele perdeu, beleza. Nossa, exatamente. Antigamente os jogadores em si, outros até do futebol recente, ficam brigando com eles mesmos e tu não vê isso. Beleza, perdi, vamos. Você olhava o time do Bragantino, parecia que era um jogo de um time adulto, profissional, contra um time de juniores. Sub-15. Porque o Flamengo no primeiro tempo não passou do meio de campo, era inacreditável. O time com a maior folha salarial do Brasil, o time mais rico do Brasil, cheio de jogador ganhando R$1 milhão por mês e com aquela postura inaceitável. Tá? Então a torcida precisa também cobrar os jogadores e parar de apontar o dedo somente para a técnica. Tá? O Sampaoli errou, tem responsabilidade? Já falamos isso aqui, temos que reforçar, né, pai? Não, o Sampaoli errou quando ele botou, por exemplo, o Léo Pereira na lateral esquerda, tendo o Felipe Luiz ali para jogar. Né? O Felipe Luiz não está bem, tudo certo, mas ele é o jogador da posição. Sim. E o Léo jogou improvisado e entrou muito mal, o Léo Pereira na lateral esquerda. Tava mal. Eu acho que o Léo ainda, né, pai, ele não teve um tempo de transição boa para ele voltar daquela lesão que ele teve. E voltou um pouco fora do ritmo, né? Isso. Até agora no jogo do Santos ele levou até uns dribles assim. Sim. E aí o Flamengo saiu assim daquela forma e foi enfrentar, depois de tomar aquela goleada, a entrevista do Sampaoli a gente pôde acompanhar. Ele não sabia nem o que falar, né? De tanta vergonha que ele ficou. E aí foi enfrentar o Santos, né? Enfrentando o Santos, o time do Santos horroroso, apavorado, psicologicamente abalado. O Rueda tá apostando muito nos jovens e não dá, né, pai? Queima muito os jogadores. Tem uma safra muito boa dos meninos da Vila, mas assim, não dá para apostar tudo nos meninos. Não dá. E o Santos desorganizado, espaçado, sem marcação. Solteiro não jogou nada. Nada. E o Flamengo com toda... Se colocasse um mínimo de intensidade ontem, goleava o Santos. Conseguiu tomar 2 gols daquele time do Santos. E volta a dizer, né, pai? O Matheus, né, o pai até já comentou, rebateu, né, a bola num gol. Isso. Ele é bom goleiro,
ele tem um bom reflexo, mas ele rebate bastante, podem prestar atenção, ele rebate muita bola, e ele rebateu errado, né? Tinha que rebater para a lateral, ele rebateu para frente na cara do atacante do Santos, né? E agora a gente precisa virar essa chave, né? Porque tem Libertadores essa semana. Temos agora uma sequência boa em casa, né? Sim. Uma sequência assim, ó, que teoricamente tem um jogo fácil e dois que já vai complicar, porque temos o Alcas agora em casa, é jogo, né, pra gente liquidar, provavelmente vamos passar em segundo, tem a possibilidade aí de enfrentar em umas oitavas o Boca, Fluminense, mas tudo bem, temos que passar de fase, temos que ganhar esse jogo, obrigação de ganhar bem esse jogo, jogando bem. Depois temos o Fortaleza no sábado, em casa também, um bom time taticamente do Voveda. O Voveda até foi especulado no Vasco, né, pai? Mas não ia trocar o Fortaleza pelo Vasco, né? E temos o jogo aí, o primeiro jogo das quartas, em casa também, contra o nosso amigo aí, Atlético Paranaense. Tá sem técnico, mas é muito perigoso o time do Atlético. É um bom time, ganhou do Corinthians no final de semana. E então essa é a sequência do Flamengo e a gente espera realmente que a gente consiga virar essa chave. Intensidade e mais intensidade. Isso o ano todo está faltando para o Flamengo. E a gente cria a expectativa de conseguir passar pelo Alcas, não fazer uma apresentação como foram essas duas últimas, fazer uma apresentação com mais comprometimento, principalmente por parte dos jogadores. E a gente tem esperança também que essas pessoas novas que vão chegar, os novos jogadores, o Rossi, o Luiz Araújo, o Alan. Acho que o Luiz Araújo, pai, e o Alan vão entrar e vão mostrar, acho que a intensidade, porque gente nova querendo aí, talvez até agregue, né? O cara que tá lá dentro vai pensar, pô, tem que dar mais intensidade. Basta ver o Vitor Hugo ontem, né? O Vitor Hugo, ele fez uma boa partida, mas ele dedicado e dando carrinho e marcando. Ele quer a oportunidade dele, é um menino jovem e tá pedindo passagem, tá? Eu acho que o São Paulo já tá vendo isso. E naquela posição ainda temos o Alan, né, que vai chegar, então eu acho vou cobrar um pouco o treinador. Matheus Gonçalves tem que entrar nesse time. Ele tava, né, na final ali que eles disputaram, mas um jogo, um clássico, né, do Sub-20, mas, cara, Matheus Gonçalves é uma realidade nesse time. Para mim, na minha opinião, ele também tem que ter uma chance. Ele apresentando bom futebol. Sim, ele tem poucas oportunidades com o São Paulo, né, que tem preferido o Matheus França e o Vitor Hugo, e deu a vaga para o Wesley, que estava num processo de evolução, mas esses últimos dois jogos do Wesley... A bola que a gente tomou o gol, uma foi nas costas dele, né, que ele não conseguiu cortar. Isso. Cortou de uma maneira desastrosa. Falhou contra o Bragantino, falhou. Nossa, aquele gol que ele falhou, né, pai, que o dançarino lá... Então isso, realmente a gente precisa... Ele vai oscilar porque é um menino jovem, então ele vai ter bons momentos, maus momentos. Mas tem que ter um titular ali naquela posição. Nem que o Mateuzinho volte, eu acredito que o Mateuzinho até... Ele é o dono daquela posição, na verdade. Claro que eu esperava como o Flamengo não vai atrás, eu acredito que ele vai ser o dono da posição. O Varela, ele entra bem, oscila demais, só que eu acredito que o Mateuzinho é o dono da posição, já que o Flamengo já especulou aí que não vai atrás no lateral, né? Então, pessoal, essa é a nossa análise do que aconteceu. Vocês viram as novidades aí do mercado da bola também, né? Na semana que vem a gente vai trazer o que aconteceu aí também no meio da semana nos Jogos da Libertadores. Mais notícias importantes aí, vamos atualizando vocês, conversando com vocês. Sem dúvida. Deixa o like, pessoal, compartilha, o sininho novamente aí, lembrar, né, pai? Isso é muito importante. Agradecemos aí todas as inscrições, as visualizações que a gente está tendo, o alcance. Muito obrigado de coração, pessoal, tá? Valeu, um abraço. Forte abraço.